Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou Direne Damasceno, para quem ainda não me conhece. Estou gravando essa live aqui no Instagram e também no YouTube. E quero gravá-la brevemente apenas para falar uma breve meditação sobre o perdão. Pessoal, tem muitas pessoas que sofrem muito por causa do perdão e por causa de não se perdoar, por causa da culpa, sabe? E a meditação que eu quero deixar hoje para vocês é que a vida, a nossa vida, ela durante todos os anos em que vivemos, vão acontecendo vários emaranhados. Os emaranhados são os problemas que são nos acometidos durante o longo processo de vida que temos. Isso não importa o tempo. O que acontece é que esses problemas, eles vão surgindo e por causa do trabalho, por causa da família, por causa do compromisso, por causa de várias outras coisas, inclusive por causa da religião, a gente deixa esses emaranhados para trás e vai seguindo a vida. E aquilo ali fica. Só que às vezes, por você estar exercitando a sua fé, você vai vivendo. Vive dia após dia, sem se lembrar daquele problema. Ele fica lá atrás, guardado. Parece que no dia atual, ele não existe. Mas dentro de nós existe o nosso consciente e o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é atemporal, é como se fosse agora que estivesse acontecendo. Então, quando vai surgir uma situação que é mais ou menos parecida com aquele fato do passado, automaticamente o seu inconsciente ele começa a te movimentar. E ele começa a dizer para você, olha, você está em perigo. E conscientemente você sente isso, você não sabe o que é, mas o seu corpo responde isso. E aí você se fecha ou você ataca, sabe? O seu inconsciente está te mostrando, você está a correr algum perigo. Conscientemente você não sabe, mas o seu consciente está te alertando, você está em perigo. E aí você vem e ataca ou você recua. E é nesse momento é que vem o problema para a sua vida. Porque se você ataca, você tem um grande problema. Porque você às vezes pode ferir, porque você não sabe o que é e nem com quem vai vir a situação. Então você pode ferir quem não precisa ser ferido. Abraçar quem na verdade está precisando ser afastado de você, e você começa a viver vários outros emaranhados. Vai vivendo dia após dia. Se você recua, você deixa de enfrentar a sua própria realidade. E aí você continua também vivendo dia após dia como se nada tivesse acontecido. E talvez ali está um grande problema. Um problema com a família, um problema com os filhos, um problema com o marido, com o relacionamento, com a esposa, no trabalho. E aí você vai vivendo esses dias como se nada tivesse acontecendo. Mas o seu inconsciente, ele registrou toda essa história. E aí chega um momento em que você precisa enfrentar a realidade e emocionalmente você está abalado com a realidade, sabe? Você está com a sua estrutura, ela balançada. Edilene, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Você está sem condição física e psicológica de resolver aquele problema. E esses são os emaranhados da sua vida. E aí talvez você possa me perguntar assim, Direne, como que eu posso resolver esse emaranhado?
Já que ele existe, eu nem tenho consciência do que seja na minha vida que está me afetando. Como eu posso resolver esse emaranhado? E um dos primeiros conselhos que eu tenho para você que vai me ouvir é o perdão. O perdão, ele é o principal emaranhado da vida de um ser humano, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto. A falta do perdão, ele causa em nós um problema muito grande. Porque por causa da fé ou da espiritualidade ou por várias outras circunstâncias que eu já citei aqui no vídeo, você vai vivendo como se esse problema não existisse. Só que também por causa da falta dessa fé e dessa espiritualidade, dessa realidade que eu já citei, parece que o problema que você achava que ele não existia, agora ele vem à tona. Conscientemente, o seu inconsciente te revelou o que é e agora você sabe o que é. E um problema que já tinha ficado para trás, agora ele vem de volta à sua frente. E eu quero dizer a você o seguinte: a Bíblia diz, eu quero dizer agora sobre a Bíblia. A Bíblia diz que as coisas nos acontecem e que Deus, ele permite que as coisas nos acontecem durante o nosso dia a dia para que ele possa sondar aquilo que existe dentro do nosso coração. E é por isso que hoje, como eu trabalho no setor da saúde mental, eu quero entender e eu quero expressar para você que me ouve que o perdão, ele é a principal causa de algum emaranhado. O perdão, ele causa em nós, a falta do perdão, ele causa em nós um grande problema. Porque nós vamos mastigando aquilo ali, a gente vai sentindo aquilo ali, e aquilo causa em nós uma dor, uma ferida, um desconforto tão grande que você não passa um dia sequer sem lembrar desse problema. E talvez o problema já aconteceu há muitos anos atrás, mas parece que ele está acontecendo agora. E você começa a ser ferido emocionalmente. E daqui a pouco você está querendo ficar só, e aí daqui a pouco você não quer conversar, ou daqui a pouco você quer fazer muitas coisas para preencher a falta de não saber resolver esse problema. Direne, como que eu posso perdoar algo que é imperdoável? Humanamente falando para você, parece ser muito difícil o perdão. Só que o perdão, você começa a analisá-lo e você começa a jogar dos dois lados. Porque se você olha somente um lado da história, um lado daquele problema, você não vai conseguir perdoar. E algumas pessoas falam para mim assim: Direne, por que você atende tantas pessoas na sua casa, online, no seu escritório, e não atende os amigos, e não atende os familiares? Por quê? Porque quando um amigo e um familiar, ele chega para me consultar, para trazer o seu problema, para que eu possa o ajudá-lo, ele quer que eu fale segundo aquilo que ele está vivendo. E como profissional, eu não posso falar segundo aquilo que ele está vivendo, porque hoje nós não somos apenas o que somos hoje, nós somos o que nós construímos durante uma história. E eu sou consteladora sistêmica, eu trabalho dentro do sistema familiar, e isso vem dos seus avós, dos seus pais, até chegar a você. Antes de você já existia uma vida. E muitas vezes a falta do perdão é por isso, porque o amigo e o familiar, ele quer que você fale segundo aquilo que ele está vivendo. Eu vou te dar um exemplo. Se um amigo chegar pra mim e falar assim: Direne, nossa, fulano fez isso, isso e isso comigo, o que ele quer que eu fale? Não acredito, misericórdia, não, você não merece isso, não, tá errado, não tá legal, não. Se eu fosse você, eu não aceitava isso. Só que
como profissional, eu não posso falar isso. Entende? E é por isso que, como profissional, eu não posso, eu até quero. Se chegar para mim um amigo e um familiar querendo que eu atenda, eu não vou atender, eu vou dar conselhos, mas atender, sentar na mesa e explicar como funciona a ciência e todo um processo terapêutico, eu não vou fazer isso porque eu sei que ele não vai aceitar. Eu já tive experiências com amigos que eu fui tentar ajudar conforme a ciência, e hoje essa pessoa já não é a minha amiga mais, porque eu encontrei um emaranhado que estava há 25 anos atrás. E aí eu fui tratar com essa pessoa e ela disse: não, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver não, isso aí já tá para trás, tá muito problema, não. Só que o que ficou para trás é o que justamente afeta o emocional de muitas pessoas hoje. É justamente aquilo que ficou lá no passado, que ficou emaranhado, que não se resolveu, é que hoje você é o que você é, você sente o que você sente, você se comporta da forma que você se comporta, você se alimenta da forma que você se alimenta. E eu vou te dar mais um exemplo. Nós vamos imaginar que nós estamos numa estrada, tá? E essa estrada, Raíssa, meu amor, gratidão por você estar aqui, tá? Você não tem noção do tanto que eu amo você. Muito obrigada por tudo. Vamos imaginar Demir. Ei, Demir. Gratidão. Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Deus abençoe você. Nós vamos imaginar, nós que estamos aqui agora, que nós estamos numa estrada, tá? E essa estrada, ela não tem nenhum carro passando. Essa estrada está única. Não tem ninguém, só tem você passando nessa estrada. Essa estrada, ela é a sua vida. E aí, por força sua própria, vai te acontecendo as coisas e você vai o quê? Seguindo a estrada. Só que te aconteceu alguma coisa, mas aí você tá com pressa, você tá estudando, você tá namorando, você tá resolvendo outros problemas, tá procurando emprego, tá? Várias coisas estão acontecendo. Você não vai parar para resolver um probleminha pequeno daquele. E aí você segue a sua vida. E ali ficou um emaranhado. E aí você segue mais 2, 3, 4, 5 anos e aquele problema que você estava resolvendo, seja na família, no trabalho e em outras coisas que eu disse, aconteceu um outro probleminha, aí você não vai parar a sua vida para resolver aquele problema agora e você segue. Só que aí o tempo passa com essas coisinhas bobas acontecendo, e aí você chega lá no alto da sua vida e você percebe que travou alguma coisa. Alguma coisa está travada. Área financeira, área espiritual, área... enfim, qualquer área da sua vida, você observa que está travado. E aí você vai procurar um profissional para te ajudar. A Raíssa, que está aqui, que é uma profissional da área também, você vai procurar um profissional para te ajudar a compreender o que está acontecendo. E aí você vai entender que várias coisas te aconteceu, e aí nós, como profissionais, vamos te falar assim, olha, perdoa ou abre mão. Aí você vai fazer o quê? Dói demais para eu perdoar e para eu abrir mão. Porque falar para uma pessoa perdoar a outra é muito fácil quando a dor não é sua. E é por isso que nós não podemos atender os amigos e os parentes, porque a gente sabe tudo que acontece. Mas quando uma pessoa que ela nos procura aqui, você não sabe inteiramente o problema dela, que ela senta com você, ela expõe, você traça um caminho passado com ela e começa a mostrar para ela os emaranhados. E emaranhados não é só quando as pessoas nos atacam e nos ferem, não. É quando nós também ferimos as pessoas. Só que da mesma maneira que nós precisamos perdoar as pessoas, nós também precisamos nos perdoar. Porque nós erramos, nós somos humanos e como humanos erramos muito. Paulo disse que nós erramos sem querer errar, olha isso. Então, às vezes, você abrir mão daquilo que tanto te feriu naquele momento parece hipocrisia. Você fala assim, eu te libero. Aquela pessoa que te feriu arduamente, eu libero você
e para você ficar com aquilo que é seu, e eu vou ficar com apenas aquilo que é meu. Parece que naquele momento que você está falando aquilo é uma grande hipocrisia, porque a dor é grande, a dor é sua, não é minha, afinal. Mas aí você começa a praticar isso todos os dias e você vai falando, você fica com aquilo que é seu, que eu fico com apenas aquilo que é meu. E aí você vai falando isso todos os dias. Quando você percebe, aconteceu. O seu sistema, ele muda, é automático. E não é que todas as pessoas mudaram, não. Quem mudou foi você que mudou. Eu sempre dou um exemplo e eu gosto de trabalhar com exemplos para facilitar, né? Eu aprendi a Bíblia Sagrada através de muitos exemplos. Isso foi grandioso para minha vida. Eu vou dar um exemplo para você como se você estivesse em um clube, tá? Você está num clube, nesse clube tem muitas pessoas. E agora você vai dar o seu mergulho mais profundo. Você vai estar ali mergulhado. Nesse clube tem homens, mulheres, crianças, homens casados, mulheres casadas, namorados, homens traindo as mulheres traindo os maridos e por aí vai. Várias coisas vão acontecendo. Desculpa, gente, eu tô sem água aqui agora. E aí várias coisas vai acontecendo ali naquele momento que você tá ali. Você tá mergulhado lá dentro da água. Mas lá fora, não, lá fora tem gente andando pra cima e pra baixo, homem bonito, mulher bonita, criança brincando, pessoas chateadas ou pessoas muito felizes, churrasco, sei lá, gente, não sei como que clube funciona ao certo, porque eu quase nem vou, mas vocês que vão aí imaginam como que é. Só que você está mergulhado e quem está percebendo aquela situação toda é quem está lá fora, você está mergulhado. Você está no mesmo ambiente, mas a sua visão daquele momento é outra, porque você está mergulhado dentro da água, você está ali somente naquele seu momento. Você não vai ficar pensando em quem está fora da piscina. Você conseguiu me entender? Se você entendeu, dá alguma acena pra mim, não sei como que tá aí pra você no YouTube ou no Instagram. Acena só pra eu entender que você está entendendo. Quem tá percebendo toda aquela situação por fora é quem está por fora. Mas você que está mergulhado, você não tá preocupado com nada. Assim são os nossos sistemas. A partir do momento que a gente vai liberando aquelas coisas que passaram, o que ficou no passado, ficou no passado. Isso independente se foi bom ou se foi ruim. Se foi bom, você carrega com você para sempre. Mas se foi ruim, você deixa no passado e segue a sua história somente com aquilo que você tem. Não para que você possa mudar o passado, jamais, ele já passou, mas para que você possa construir uma nova história. E para que você possa construir uma nova história, você precisa ter novas perspectivas, novos compreendimentos das coisas e novas intenções. E essas intenções, elas só se dão a partir de uma mudança, de uma visão sistêmica. A partir do momento que você começa a ver que uma água, ela é de várias... serve para tudo dentro do seu organismo. Se você tomar em grande quantidade vai te fazer mal, mas se você tomar na medida certa vai te fazer extremamente bem. Quando você começa a ver as coisas da maneira que ela é, as coisas elas mudam. E Cristo disse, e todos vocês que estão aqui sabem que eu sou apaixonada pelos ensinamentos de Cristo, porque foi através desses ensinamentos que hoje eu posso ter essa cara para chegar aqui até vocês. E aí talvez algumas pessoas que vão me ouvir depois dessa live vai me perguntar assim, Direne, o que você fez? Você mudou tanto, eu já ouvi isso várias vezes. Direne, você mudou tanto, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu só tomei vergonha na minha cara, foi só isso. Porque a partir do momento que eu tomei vergonha na minha cara e eu não sabia que isso era uma visão sistêmica, eu não estudava ainda sobre esse assunto, eu mudei. Eu não percebia que eu estava mudando, mas eu estava mudando. Por que eu estava mudando? Porque eu estava deixando para trás o que ficou para trás.
Porque na atualidade eu curtia, eu vivia, eu estava me entregando aos meus prazeres. Ah, porque minha mãe fez isso e isso comigo. Ah, porque meus amigos. Ah, porque minha família. Ah, por isso. Ah, por aquilo. E eu não trazia para mim a minha própria responsabilidade. Ei, peraí. Se erraram, eu também errei. Talvez eu não errei na medida que ele errou comigo, mas eu errei em uma outra medida. É chato pensar assim. É difícil falar assim, na lata. É difícil, mas é a realidade. Mas é a verdade, e a verdade ela precisa ser dita. Enquanto você não encara a verdade na porcentagem, vou dizer assim, que ela é, você não muda. Você não muda. Você não se permite mudar. Eu aprendi muitas e muitas e muitas coisas com a psicologia. Existem coisas que eu humanamente não concordo, mas tem coisas que eu concordo plenamente. Aquilo que eu concordo, eu vou levando pra frente. E tem sido coisas que têm mudado a mim, antes de tudo, e coisas que têm mudado as pessoas ao meu redor. Porque primeiro é em mim, depois é através de mim. Não adianta, eu sou uma mulher que cura várias pessoas através da psicologia ou através de qualquer outra visão, mas eu mesmo não estou sendo curada. Eu preciso me permitir para que outras pessoas sejam através de mim. E aí você vai talvez entender um outro exemplo que eu vou te dar, é o seguinte. Talvez alguém chegue para você e fale assim, para mim, vou dar um exemplo de mim. Direne, você é muito ignorante. Aí eu vou falar, eu sou ignorante? Não, sou verdadeira. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você não conhece a minha história, você não sabe a minha vida, você não sabe de onde eu vim, você não sabe tudo que eu passei. E a pessoa fala, nossa, Direne é muito chata. E eu continuo me defendendo, Mas, enquanto eu estou na minha defesa, enquanto eu estou na retaguarda de mim mesma, aquela pessoa que é importante pra mim, ela continua dizendo, Direne é muito chata. Menina chata, ignorante, não respeita ninguém, se acha a dona da verdade, se acha que é mais importante do que o outro, se acha que é mais correta. Por que a pessoa pensa isso? Porque eu que fico falando isso. Eu fico falando isso o tempo todo. Não, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história. Só que aí quando eu começo a olhar para aquela pessoa que está falando assim, Direne, você é muito chata, e eu falo assim, poxa vida, por que essa pessoa repete tanto isso que eu sou chata? Enquanto eu não trabalhar na visão do outro, e aí talvez você fale assim, ah, mas o outro não tem nada a ver com a minha vida. Você que pensa que não tem. Se você pensa que o outro não tem nada a ver na sua vida, é porque você não tem noção do tanto que essa pessoa é importante pra você e sistemicamente falando você não tá percebendo. Vou te dar exemplo de um pai e uma mãe. Tanto que pai e mãe é chato. Você quer? O tanto que pai e mãe é chato. Mas existem pessoas como pai e mãe que são os primeiros. Ele pode não ter te dado nada. Assim como os meus pais não puderam me dar. Mas eles me deram a vida e isso foi o suficiente para eu estar aqui. A vida que eles me deram é o suficiente para eu seguir a minha vida honrosamente. Honrando meus pais. Respeitando os meus pais. E aí, voltando a falar, enquanto eu não trabalho naquilo que o outro pensa ao meu respeito, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento legal com ele. Eu não vou. Da mesma maneira que vai ser uma troca de farpa. Vai ser uma brigaiada. Vai ser um pega pra capar, falando bem assim, porque todo mundo que tá aqui comigo são meus amigos. Enquanto eu não trabalhar o que Raíssa pensa de mim, o que Demi pensa de mim, o que o Felipe pensa de mim, o que a Marilene pensa de mim, enquanto eu não trabalhar em cima daquilo que você está pensando de mim, eu não vou conseguir me relacionar com você. Sabe por que eu não vou? Porque a única pessoa que nos suporta chatos como somos, e dodóis, e feridos, e ah, meu Deus, eu sou a melhor pessoa do mundo, ah, como me feriram, ah, não sei o que, não sei o que, é Deus. Ele é o único que nos suporta com toda a chatura que nós temos. Eu, Direne, posso pegar o Felipe
Não, vou dar exemplo do Felipe não, tá, Felipe? Vou dar o exemplo de Raíssa. Tá, Raíssa? Vou dar o exemplo de você. Posso pegar a Raíssa e ficar com ela aqui 1 mês, 2, 3, 4 meses. Mas se eu não suportar ela e ela não me suportar, ela vai seguir o caminho dela e eu vou seguir o meu. Porque a gente não teve empatia, não dá. Ela é muito e eu sou muito e aí não dá. Não dá pra ter um consenso. E aí, Cristo, ele é o único que, apesar da gente negar, apesar da gente não aceitar a existência dele em várias situações, apesar da gente ser como a gente é, apesar da gente viver intensamente essa nossa vida corriqueira, ele é o único que fica do nosso lado o tempo todo. Não existe outro. Como ele, não. Como ele, não existe. Entende? Então, por isso, é necessário, como foi o começo do vídeo, o começo, que eu já até estendi, nem era para ter estendido tanto, mas como foi o título desse vídeo que eu trouxe para vocês é perdoe. Perdoe para que fique mais leve para você. Perdoe para que fique mais leve para você. Deixe com aquele aquilo que é dele e segue apenas com o que é seu. Qualquer pessoa, Casé, seja muito bem-vindo, meu filho. Eu vou tentar salvar aqui, tá? E eu vou postar em alguma das redes, aí você vê tudo, só para você entender o contexto. Eu tô falando sobre perdão, sobre emaranhado, sobre problemas e sobre o que nos tornamos, apesar disso tudo que aconteceu conosco. Pegue aquilo que é seu e segue a sua vida. E pegue aquilo que é do outro e deixe com o outro. Aí talvez você fala pra mim assim, Direne, mas como que eu posso deixar com o outro se talvez o outro é meu marido? Ou é minha esposa, ou é meu filho, ou é minha mãe. Eu não suporto. Dá vontade de largar pra lá, mas não dá pra me largar, porque eu tenho um compromisso. O que eu faço nesse caso? Nesse caso, você vai tentar encontrar 1% de qualidade dessa pessoa. 1%. Se você achar 1% de qualidade nessa pessoa, você vai pegar esse 1% e você vai colocar 100% de empatia para você conseguir. É um conselho, tá? É um conselho de uma profissional e também o conselho de uma pessoa que é a sua amiga, porque eu conheço cada um de vocês que está aqui comigo e cada um de vocês me conhece também. Então, esse é um conselho. Pegue esse 1% e eu vou chamar esse 1% de 101%. Você vai pegar 1% do que essa pessoa tem de qualidade e vai transformar em 100% para que você consiga suportá-la. Suportá-la. Porque se ela for da sua família, não tem como. É da sua família, tá na sua família. Agora, se não é da sua família, então... Ai, Jesus, nem sei se eu posso falar isso. Mas se não é da sua família, tchau, ó. Segue seu caminho. Porque se tá na sua família, não tem como você tirar. Mas se não tá na sua família, então não tem por que você se sujeitar. Entendeu? Pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço vocês que estiveram comigo. Mais uma vez eu vou falar, eu estou começando a fazer as lives. Não são lives, desculpa, estão me invadindo aqui meu espaço. Estão invadindo meu espaço. Essas lives não são lives ainda profissionais. Eu estou aprendendo ainda a lidar com o marketing na internet. Mas eu vou procurar trazer sempre um conteúdo de qualidade para você e de realidade. Aquilo que for extremamente científico vai ficar somente dentro do meu escritório. Eu não vou trazer aqui coisas que vocês não possam compreender. Tá bom? Eu espero que tenha auxiliado vocês com alguma coisa.
Você que está comigo desde o princípio, muito obrigada, gratidão mesmo por estarem aqui. Que a minha vida seja uma flecha para atingir a sua vida. Que o Senhor Jesus, Ele abençoe vocês de sobremaneira. Que nem os olhos viu e nem os ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para a sua vida. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te cure, que Ele te sare. E que o melhor que eu posso te desejar é que Ele trate as suas emoções. Que você seja forte, corajoso, corajosa, ousado, ousada. E que o outro, apenas o outro. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.